Bora nação! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, trazendo todas as notícias do Mengão aí, né? Acabamos de passar por cima do Sport. Era um jogo aí que, obviamente, era esperado a gente ter uma vitória, mas a gente sabe que o que vale mesmo é os 3 pontos, né? Não adianta a gente ser favorito e, às vezes, muitas vezes, a gente não fazer o nosso papel. Dessa vez fizemos, Flamengo foi lá, buscou a vitória, uma vitória magnífica. De destaque eu vou dar aí para esse golaço do Arrascaeta. Que golaço, cara, que golaço. Um gol aí de gênio, como sempre, Arrascaeta. Vamos também estar aí credibilizando os moleques que entraram aí no segundo tempo, tentaram manter o ritmo, né? Vamos tentar dar uma moral para eles. Afinal, todo mundo do elenco é importante. Vamos estar reagindo junto e no final a gente volta com mais notícias do Mengão. Vamos lá. Participando, vamos para mais uma edição que tem convocação de seleção brasileira como destaque. Sem dúvida, um orgulho poder estar nessa grande marca e trazer o Sport Center todos os dias para quem nos acompanha aqui na tela da ESPN e também no Disney Plus. Um dia de convocação de seleção brasileira. Vamos lá com os nomes chamados por Carlo Ancelotti, mais uma data FIFA, Eugênio. A gente vai passando aí posição por posição essa lista do italiano mais uma vez, com gente que já foi convocada, algumas surpresas, um pouco de tudo. Ancelotti ainda fazendo seus testes. Ele deixou isso claro na entrevista depois, amigo. Perfeitamente, né? Bento, Ederson e Hugo Souza no gol. Ele vem repetindo esses goleiros, né? Tá observando, tá olhando com muito carinho, com muita atenção. A gente tem aí, para mim, a grande novidade, para mim não, a grande novidade é o Luciano Juba, lateral esquerdo do Bahia, que é um jogador polivalente, não precisa jogar só de lateral esquerdo, tem muita capacidade no ataque. Alexandro do Flamengo voltando, experiente Alexandro. Caio Henrique de novo na convocação, já esteve recentemente. O Paulo Henrique do Vasco, que foi chamado da última vez como terceira opção, tá aí de novo. E o Wesley, que está na Roma, ex-Flamengo. Danilo voltando à seleção, experiência do Danilo, jogador do Flamengo, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Me ajuda aí, Glaucio. Uma turma já bem rodada, bem experimentada nesta seleção brasileira. A gente depois vai falar também de algumas novidades, O curioso posições. é o Fabrício Bruno, depois dos erros do jogo com o Japão, ser convocado de novo. Pois é, voltar a essa lista, né? A gente comentou sobre isso aí também na redação. Tem a turma chegando aí de meio campo, Andrei Santos, o Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá. Fabinho também pauta, né? Também novidade nesta lista. Pode ser uma reposição para o Casemiro. Pois é, e até o Ancelotti comentou sobre isso. Turma lá de frente, ó, Estevão, João Pedro, Luiz Henrique e Matheus Cunha. Nenhuma novidade, né? O João Pedro também um momento mais em baixa nesse Chelsea, mas aparece na lista. Fez gol da vitória sábado contra o Tottenham do Richarlison. O Richarlison. Ficou no banco no jogo, que saiu no segundo tempo. Pois é, a turma ali de Real Madrid, Rodrigo e Vini, e o Vitor Roque também aparecendo aí entre as novidades. É, uma boa e vive novidade. grande momento no Palmeiras também. Esta é a lista de Carlo Ancelotti. O nosso Pedro Ivo Almeida acompanhou tudo por lá e chega ao vivo aqui no nosso Sport Center, direto da sede da CBF, também com mais desta seleção, esta data FIFA de novembro. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Tudo bem, Glaucia? Beijão pra você, pro Eugênio. Que honra, hein? Tava vendo aí, música nova, trilha nova, 25 anos. Então é isso, edição pra lá de especial e abrilhantada por Carlo Ancelotti, convocando a seleção brasileira para os compromissos deste mês de novembro. Senegal, né? O jogo em Londres, no estádio do Arsenal, também contra a Tunísia em Lille, na Decathlon Arena. E vocês já anteciparam, passaram muito bem a lista. Eu gostei de algumas observações do Eugênio, Sul. Acho que a gente está começando a ler um pouco melhor os critérios de Carlo Ancelotti para formar essa seleção agora há poucos meses da Copa do Mundo. Tem novidade, tem sim, tem Luciano Juba, novidade, tem Fabinho também de novidade ali na meiuca. E antes que a gente possa explicar qualquer coisa, vamos ouvi-lo. Ele, Carlo Ancelotti, falando sobre essas novidades, por que chamou, o que espera, onde vai observar, quanto tempo deve observar. Carlo Ancelotti chegando nesse Sport Center, mais do que especial, 25 anos aqui na ESPN Disney Plus. Eu acho que vou ter equipe nos dois jogos um pouco mais definido. E nesse sentido, a verdade é que nessa convocação tem jogadores como Fabinho que quero evaluar, como Juba que quero evaluar, e como Vitor Roque que está fazendo muito bom no Campeonato Brasileiro. Quero encontrar um perfil que possa
encajar com as características de Casemiro. Temos meio-campista muito bom, mas o mesmo perfil que têm, diferente perfil defensivo comparando com Casemiro, e por isso creo que Fabinho tem essas características, a estrutura, o conhecimento da posição e também a experiência. É isso, Glaucio. Então tá aí a palavra do Ancelotti, batendo com a interpretação, com a visão do Eugênio sobre essa lista. Me parece que na zaga, o nome que ele ainda busca, ele observa, considera nomes do Brasil, como por exemplo Danilo, volta à seleção brasileira, Alexandre ele também pelo lado esquerdo, nome na mais alta cota, né, da comissão técnica. No ataque também Vitor Roque, outros nomes em outros momentos também foram experimentados do futebol brasileiro, mas ali no meio de campo, essa vaga, essa substituição ao Casemiro, ele prioriza a gente de fora, dessa vez o Fabinho. Tem muitas novidades, tem muito papo para a gente bater por aqui, para tentar explicar, para tentar decifrar. A seleção começando a esboçar sua espinha dorsal para a Copa do Mundo. Eu fico aqui à disposição de vocês para essa troca dentro do Sport Center. Glaucia. Boa, Pedro. Segue com a gente então para falarmos de seleção brasileira. Vou pedir para a turma trazer os números aí do Fabinho, já que estamos falando dele também. Ouvimos aí o Ancelotti falando em avaliá-lo, né, nesta data. Pelo Al Ittihad, nesta temporada, os números do Fabinho: 12 jogos, 1 gol, 2 assistências, 27 desarmes e 13 interceptações. Não era convocado para a seleção desde a Copa de 2022. E aí, claro, também chama muito a atenção, né, Eugênio, por estar no mundo árabe, né, um mercado que a gente sempre discute muito também. Mas vem porque o Ancelotti deixou isso muito claro também, o que ele ainda busca ali naquele meio campo, falou de Casemiro e tudo mais. A gente sabe que o Casemiro é um cara muito de confiança para ele, mas o Ancelotti também não fugiu, vai avaliar porque ele ainda busca algumas peças bem específicas. Ele da última vez, na última convocação, o Pedro acompanha de perto sempre, falou que não tinha alguém com as características do Casemiro para uma eventualidade de ter que substituí-lo. E realmente não tem. Ele tem os outros jogadores que são mais segundos volantes, vamos colocar dessa forma. E quando ele fala do Fabinho, ele fala também em experiência e em jogador que atuou em grande nível, jogando no futebol europeu. O Fabinho jogou no Liverpool, por exemplo. Hoje joga na Arábia Saudita, que é um mercado que está crescendo muito. Você vai ter na Copa do Mundo vários jogadores de diversas seleções que hoje atuam no futebol saudita. Nomes grandes. Nomes grandes. Cristiano Ronaldo, por exemplo. E outros vários. Expoente, né? Mas são muitos jogadores de peso. E ainda não é o principal centro do futebol mundial, mas eles tentam levar para lá jogadores de relevância. Então, o Fabinho está jogando lá, ele considera que é um futebol de bom nível, mas quer observar. Quer ver se pode contar com o Fabinho na seleção para uma função que é uma função de equilíbrio para o time. E precisa de jogadores de experiência. Por isso ele trouxe de volta o Casemiro e agora traz, que não jogava desde a Copa de 22 na seleção, e traz o Fabinho que não jogava desde a Copa de 22. Eu acho que é por aí. Característica, experiência e liderança para uma função que é primordial, que é proteger a defesa e dar equilíbrio tático, técnico e emocional ao time. Até na fala do Ancelotti, né, Pedro, também nada muito revelador. Ele tem feito essas últimas listas justamente nesse sentido, de trazer alguns nomes, principalmente os nomes aqui do Brasil, para conhecer mais de perto, enfim. E a CBF também já aproveitou hoje para divulgar o que vai ser essa sequência de datas também para a nossa seleção, o que está pensando até o início do ano que vem. Perfeito, Glaucia. Antes ali do anúncio da lista por parte do Ancelotti, o coordenador-geral de seleções, né, o Rodrigo Caetano, confirmou a informação que a gente vem trazendo há algumas semanas aqui na programação da ESPN, que os amistosos de março da seleção brasileira serão disputados nos Estados Unidos. Até complementando, a CBF fala apenas em jogos nos Estados Unidos, então complementando aqui. O primeiro jogo da data FIFA de março, ele deve ser realizado em Boston, e o segundo jogo dessa data FIFA deve ser realizado em Orlando. Os adversários muito provavelmente devem ser a França na primeira partida de Boston e a Croácia no segundo jogo em Orlando. O que ocorre? Como França e Croácia ainda jogam nesta data FIFA de novembro para carimbar a já encaminhada vaga para a Copa do Mundo, fica só pendente essa oficialização de que vão estar livres em março para o anúncio ser feito por parte da CBF, então logo passe essa data FIFA agora de novembro. E também aproveitou para anunciar que em maio
reta final de maio, virada para junho. A seleção deve fazer coisa de uns 4 ou 5 dias de treinamentos na Granja Comari. O grupo se apresenta na Granja Comari, primeira parte do grupo, claro, porque quem estiver envolvido ali com o final de Liga dos Campeões da Europa ainda estará lá na Europa disputando. Então, primeira parte do grupo e ampla maioria desse grupo se apresenta no final de maio. Granja Comari deve jogar muito provavelmente um amistoso no Maracanã, é a ideia da CBF, e depois desse amistoso ruma para o que eles chamam de Base Camp, o centro, a base da seleção dos Estados Unidos, antes de decolar também na sequência para a cidade que servirá de estreia. Nesse primeiro momento dos Estados Unidos também um segundo amistoso, ou seja, 2 amistosos em março, um amistoso no Maracanã, muito provavelmente aqui antes de se despedir, e um amistoso nos Estados Unidos antes da estreia. O martelo desse local do amistoso aí, de maio, início de junho, muito provavelmente, deverá ser batido somente depois do sorteio. Sorteio dos grupos da Copa em 5 de dezembro, lá em Washington. Saindo do sorteio, saindo do caminho ali o roteiro para que cidade vai, que dia que estreia e tudo mais, a CBF deve bater o martelo também do roteiro dessa preparação pré-Copa do Mundo. Algumas informações que o coordenador-geral de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, traz para a gente aqui antes dessa convocação também. Glaucia, é a seleção que já começa a ter uma espinha dorsal e também um planejamento, uma rota aí até a estreia na Copa do Mundo. Sem dúvidas, né? Já há alguns meses dessa Copa, a coisa já começa a caminhar mais para fechar também esse grupo e ter tudo muito já explicado. Pedro, obrigada, amigo, pelas informações. Boa sequência de trabalho aí. O Pedro, ao longo da programação também, trazendo tudo desta segunda-feira de convocação da nossa seleção. Beijão, valeu, Pedro. Eu te agradeço. Beijão a você, Eugênio. Valeu. A gente destaca o Juba, né, entre os convocados, Eugênio, e aí a discussão também do que são as laterais dentro da seleção brasileira, né? A gente pegando ali a turma de defesa também, opções que o próprio Ancelotti pode ter, o Danilo que é lateral, mas a gente já discute muito essa questão de ele fazer também uma linha de defesa, também poder ser esse cara polivalente, perdão, e pode aparecer nas listas justamente por isso, mas acho que ainda é dúvida e por isso que o Ancelotti traz, se não me engano, são 5 laterais nessa lista, são né? 5, são 2 para a direita, 3 para a esquerda, mais o Danilo que pode jogar nas duas. Olha lá, ó. Mas que é convocado como zagueiro. Ó, são os 5. Vai lá, Eugênio. Então, eu fico me perguntando, são 2 jogos, né? Como é que ele vai fazer para usar Alexandro, Caio Henrique e Luciano Juba? Ou seja, vai ter que mexer bastante nessa posição para que ele possa, de fato, observar os 3. A não ser que, eventualmente, vamos colocar o Alexandre como zagueiro. Não acho que vai ser isso. Ele já tem a disputa dos zagueiros. Então, eu imagino o Danilo disputando posição como zagueiro, que é onde ele vem jogando no Flamengo, zagueiro. E na direita você vai ter aqui a possibilidade de usar numa partida um dos jogadores, que pode ser o Wesley, e na outra o PH. Então, vamos ver como é que ele vai definir desses 2 jogos. Por exemplo, contra a Coreia e Japão, ele colocou o time considerado titular na partida com a Coreia e poupou alguns jogadores no Japão. Agora vamos ver como é que vai ser essa nova definição dele, ou se ele vai com os principais dos 2 jogos, mas como ele está usando para observar, como ainda é um período de observação, ele quer rodar o time, ele quer ver os jogadores. Então, fico me perguntando, quanto tempo vai sobrar, por exemplo, para o Juba? Será que ele vai ter a condição de começar um dos jogos? Porque o Alexandre a gente já conhece, não precisa muita observação. Já mais rodados, né? Enfim, o Alexandre e o Danilo que a gente fala estiveram em última Copa, enfim. Até o próprio Militão também é um cara que faz ali também. Então, o Caio Henrique, que foi convocado de novo, já teve na última convocação. Então ele quer olhar, ele quer sentir. Agora, ver a quantidade de jogadores que ele testa para aquela lateral esquerda ali. As opções são muitas. E na direita eu acho que ele está repetindo muito o Wesley. O Wesley tem sido sempre chamado. E o PH deixou uma boa impressão no último jogo. Quando ele entrou bem contra o Japão. Não tão bem contra a Coreia. Bem contra a Coreia, não tão bem contra o Japão. Mas também não foi mal. É que ele não brilhou tanto. É que o time sofreu a virada e todo mundo acaba um pouco marcado. São opções. Ele está olhando, está girando. Agora é a última vez que ele olha, né? A partir da próxima convocação, a gente já imagina, e ele mesmo já colocou isso, né? Essa última data FIFA do ano agora, que é essa próxima com jogos contra os times africanos, é a última para observação. A partir daí vai fechar mais ou menos um grupo. Claro que não vai fechar os 26 certinhos, mas uma base vai ter fechado para os amistosos de março e aí depois a preparação final e a Copa do Mundo a partir do meio do ano. Tá chegando a hora. Agora, há mais ou menos um mês, daqui a um mês, teremos o sorteio dos grupos. Pois é. E aí que esquenta. 5 de dezembro o sorteio. Aí você já sabe, no clima, né? Todo mundo, quem é o primeiro jogo do Brasil, vamos saber quem são os principais jogadores. Entra de fato no clima da Copa. Essa data FIFA de novembro, semana que vem.
os compromissos da seleção brasileira, Senegal e Tunísia, e a gente, claro, vai trazendo tudo e acompanhando por aqui. Vamos fazer a nossa primeira pausa aqui no Sport Center? Ação, então, tá aí. Esse foi o vídeo que a gente separou, um vídeo muito bacana, muito legal. Afinal, a gente pôde acompanhar aí os especialistas trazendo todas as notícias, todas as análises, né, cara? O Flamengo é brincadeira. O Flamengo tem tudo para ser o campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Afinal, que time é esse, cara? O Flamengo, quando decide jogar, ele é irretocável, ele é imparável, porque a gente pode ver muitos erros ali de jogadores que estão tentando buscar sua confiança. É o caso do Everton Araújo, que foi expulso, uma expulsão que no meu caso acredito ser injusta, mas assim, o jogador entra com muita vontade, né, cara? O jogador entra dando o máximo de si, então a torcida acaba sendo crítica, acaba reclamando, mas eu sinceramente achei um absurdo. Um absurdo. Ele chutou a bola primeiro, tirou a bola primeiro, mas a gente sabe como é que funciona. Contra o Flamengo, ganhando de 3-0, é óbvio que vai sobrar para alguém. É óbvio que eles vão querer meter um vermelho no Flamengo, arrumar algum problema para nossa torcida, mas não tem problema não. Ganhamos, o Everton Araújo, tá tranquilo. A gente sabe que assim como aconteceu com Plata, mesma coisa com você. Mas acontece, tá aí, Mengão, líder do campeonato, e até o próximo jogo, né? Vamos avaliar e vamos tá torcendo pro Palmeiras não desempenhar tão bem. Afinal, eles tiveram um jogo difícil também, acabaram ali tendo que se desgastar demais. Vamos estar nessa expectativa aí, porque eu acho que o Palmeiras vai dar ruim, tá? Acho que o Palmeiras, depois de se desgastar demais nesse jogo aí da Libertadores, vai acabar se prejudicando no Brasileiro. Então vamos aguardar. Peço que você dê o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!